Bem, pessoal, estamos aqui, na segunda dica de leitura, de compreensão das questões da prova Enem. Eu peguei novamente uma questão de 2021, agora com um texto que há uma nova informação, que é o título, não foi o caso da primeira análise que eu fiz para vocês. Agora temos aí, então, a draga. É importante que você já se pergunte o que é uma draga quando for ler um texto que tenha título. Também que vocês observem a periferia do texto, ou melhor, a nota de rodapé, e vejam que é um texto de Manuel de Barros, é um poeta sul-mato-grossense. Por que é importante você saber que é um poeta sul-mato-grossense? Para você já esperar ao ler o texto toda uma característica do poeta e, consequentemente, dar uma resposta certa, porque o que importa é acertar as questões. Os assuntos envolvidos na questão é a ironia, que é o uso da linguagem cujo efeito de sentido se diz alguma coisa querendo dizer outra. São os regionalismos, que é nada mais, nada menos do que o uso da linguagem típica de determinada região, como, por exemplo, o caso do gaúcho, que fala ba, guria, pelego, por exemplo, guapeca, para dizer cachorro, não é? Níveis de linguagem, e aqui nós vamos lembrar nível culto, nível coloquial, nível familiar, né? Dentro do próprio colóquio, nós temos aí umas subdivisões da linguagem popular, a linguagem familiar. Sempre é importante dar uma olhada quando nós estamos falando aqui na análise de uma questão de prova. E também a diferença entre fala e escrita. Lembre-se que antes mesmo de vocês lerem o texto, eu tenho sempre dito, olhem as alternativas, verifiquem para você saber sobre o que o texto vai tratar. Aí nós vemos aqui que o enunciado diz que, ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua que, vejo que aqui já traz bastante do Manuel de Barros, que é um poeta que valoriza muito, muito mesmo as expressões do seu próprio lugar, né, da sua gente. Aí já temos dicas já da resposta. Mas, em todo caso, vamos dar uma olhadinha nesse texto intitulado A Draga. Aí ele diz, olha, a gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali, no porto, como um pé de árvore ou uma duna, e que fosse uma casa de peixes. Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens. Dos viventes da draga, era o meu amigo Mário Pega-Sapo. Viram que já há bastantes expressões que vão nos levar a acertar a resposta. Quando Mário morreu, um literato oficial, um necrológio caprichado, chamou-o Mário Captura Sapo. Veja que lá em cima pega sapo, captura sapo, justamente para fazer essa análise crítica que está dizendo aqui no enunciado, né? Essa crítica ao preciosismo, né? Ao invés de pega sapo, captura sapo. Ai, que dor! Ao literato, cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial. Então, veja bem, o literato é alguém que valoriza a preciosidade ou o preciosismo da linguagem. E aqui o Manuel de Barros, e saibam, ele é alguém que vai valorizar o uso da linguagem do seu entorno. E aqui nós vamos envolver níveis de linguagem, que eu disse para vocês que dentro da linguagem coloquial nós temos a linguagem popular, a linguagem familiar, que é um dos níveis de linguagem. E depois ele diz, queria captura em vez de pega, para não macular a língua nacional lá dele. Olha a crítica aqui, da velha draga, amigo de vagabundos e de bêbados. Restaram as expressões estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro,
viver na miséria, que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda. Filólogo é um estudioso da origem da língua. No caso aqui, Aurélio Buarque de Holanda é um dicionarista, para que as registre em seus léxicos, pois que o povo já as registrou. Veja que ele está aqui falando da dinâmica da linguagem, né? Como a linguagem falada pelo povo deve ser valorizada, tanto é que ele oferece para o grande Aurélio Buarque de Holanda para fazer aí o registro, né, nos seus dicionários. E aí a gente vai ver as alternativas de resposta, de possível resposta. Ele diz que, será que o poeta expressa uma concepção de língua que contrapõe as características da escrita e da fala? Não. Como eu disse, a fala, às vezes a gente engole R's finais, S's finais, não é? Na escrita, precisamos colocá-los na palavra para não cometer aí uma infração gramatical, não é mesmo? Ele ironiza a comunicação fora da norma padrão? Não. Lembre-se que a ironia é dizer uma coisa querendo dizer outra. Ele substitui regionalismos por registros formais? Não faz isso, mas ele valoriza o uso das variedades populares. Veja, tanto valoriza que ele quer, né, oferecer para o filólogo Aurélio Buarque de Holanda para que ele registre esses léxicos aqui que ele está dizendo, né, da velha draga, abrigo de vagabundos e de bêbados, e etc. Ele defende novas regras gramaticais? Também não. Então, verifiquem, pensem quanto assunto está envolvida nesta questão.